São Paulo toma decisão no mercado da bola e vai contratar reforços além de Marcos Antônio. A diretoria mantém constantemente um contato com a comissão técnica, visando encontrar alternativas viáveis ao tricolor. Movimentações no mercado. O São Paulo quer pensar grande nesta temporada com Luiz Zubeldia e sabe que precisa elevar o nível de seu elenco atual para que seja possível bater de frente com Palmeiras e Flamengo, além do Botafogo que investiu pesado. Em decorrência disso, nos bastidores, a diretoria mantém constantemente um contato com a comissão técnica, justamente com a intenção de analisar as peças já disponíveis e tomar decisões sobre possíveis investidas, levando em consideração o que foi visto até aqui, especialmente no Campeonato Brasileiro, após 18 rodadas disputadas, encaminhando o fim do primeiro turno. Já é possível saber quais os setores mais carentes e que precisam de atenção. Nas redes sociais, os torcedores estão constantemente pedindo algumas novidades chegando, justamente por acreditar que é possível elevar o nível e ter mais chances de ficar próximo de títulos em 2024. Novo reforço do São Paulo. Importante lembrar que o tricolor anunciou na última terça-feira, 23, a contratação de Marcos Antônio, de 24 anos, que pertence à Lazio da Itália, chegando ao Morumbi por empréstimo válido até 30 de junho de 2025. É um momento de muita alegria e felicidade, um sentimento diferente. Estou feliz com a oportunidade de defender o São Paulo e espero ajudar os meus novos companheiros. Vamos jogar junto com a nossa torcida para conquistar os objetivos do clube, disse o reforço ao site oficial do SPFC. Vale destacar que caso o meio-campista atue em 50% dos jogos do período de empréstimo, com um mínimo de 45 minutos em cada partida, a compra será obrigatória com valores estipulados em 4,2 milhões de euros, 25,3 milhões de reais. Vem mais gente por aí. A questão é que a diretoria, mesmo após dar esse chapéu no Flamengo no mercado, tomou a decisão de seguir buscando alternativas que agradem a todos os bastidores, ou seja, mais reforços devem chegar ainda nesta janela. As laterais, por exemplo, especialmente pelo lado esquerdo, são consideradas prioridades, ainda mais que o Wellington vai sair em breve e as opções são escassas no elenco, gerando, inclusive, uma certa urgência, ainda mais com Alex Sandro, que era o plano A, muito próximo do Porto, de Portugal. Confira números de Marco Antônio, novo reforço do São Paulo pelo Pau e Lazio. Volante foi anunciado na última terça-feira, 23, como mais novo reforço do São Paulo. Casares e Belmonte seguem no mercado. Enquanto a comissão técnica do São Paulo prepara a equipe para os duelos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, Júlio Casares e Carlos Belmonte seguem no mercado em busca de reforços para o tricolor paulista. A ideia é trazer um volante, um zagueiro e, se possível, um lateral esquerdo. Além disso, a cúpula trabalha em possíveis saídas de atleta como Galopo, meio-campista que tem ofertas do Boca Juniors, e Rosário Central, da Argentina. Todavia, o São Paulo demorou, mas já tem um reforço para essa temporada. Na última terça-feira, 23, o São Paulo oficializou a contratação do meio-campista Marcos Antônio. O jogador estava na Lazio da Itália e firmou contrato de empréstimo com o time tricolor até o final de junho de 2025, com opção de compra. Torcedor do São Paulo, Marco Antônio ficou bastante feliz com a procura da diretoria do tricolor e afirmou que assim que as tratativas começaram não demorou muito para o acerto ocorrer. O novo reforço também salientou que trabalhará muito para fazer a torcida feliz. Marco Antônio promete fazer a torcida do São Paulo feliz. Momento de muita alegria. Sentimento diferente. Nunca imaginei que seria tão rápido dessa maneira. Fiquei feliz e falei que poderia fechar, que eu estava de acordo. Quero aproveitar o máximo. Aprender com eles, com os jogadores mais experientes, de muita qualidade. Tranquilidade, acredito que as coisas aconteçam naturalmente. Fazer aquilo que eu sei fazer, que é jogar futebol, afirmou. Vale destacar que Marco Antônio estava próximo de defender o Flamengo, mas a demora de Marcos Braz fez com que o tricolor paulista entrasse na jogada e levasse o volante que chega para substituir Alisson, que só voltará a jogar ano que vem. Números de Marco Antônio por Pau e Lazio. Nos últimos anos, Marco Antônio teve passagem pelo Pau da Grécia e também pela Lazio da Itália. E o portal SofaScore fez um levantamento dos números do jogador em seus últimos 2 clubes. Confira. 39 jogos, 16 titular, 4 gols, 1 assistência, 6 passes decisivos, 91% acerto no passe, 96 bolas recuperadas, 17 desarmes, 16 interceptações, 26 faltas sofridas.
Nota Sofascore 6.72. Rescisão contratual de James Rodrigues com São Paulo possui problema financeiro, entenda. Meio-campista encerra passagem pelo tricolor paulista após se destacar na Copa América pela Colômbia. O atual momento da negociação. A rescisão contratual de James Rodrigues é um dos principais assuntos envolvendo São Paulo. O meio-campista, que se reapresentaria no começo da semana, não veste mais a camisa do tricolor paulista. Atualmente a rescisão do vínculo não foi confirmada, mas a diretoria de Casares continua trabalhando com o staff do colombiano para finalizar a passagem pelo clube brasileiro. Eduardo Afonso, durante programa na ESPN, deu mais detalhes de como estão as conversas atualmente. O aspecto financeiro é o mais fundamental nessa rescisão. Não é nem alguma multa que o jogador quer, é que o São Paulo devia uma parcela grande de luvas, renegociou em parcelas. O time entende, como ele está querendo essa rescisão, que não tem que pagar essa renegociação, sai agora com o último salário e aquilo que já foi pago, disse o jornalista Eduardo Afonso. O que o staff acha? Ainda sobre o assunto James Rodrigues, Eduardo Afonso também deu detalhes sobre o que o lado do jogador pensa sobre. A princípio, o meio-campista nem irá mais ao CT da Barra Funda. O staff entende que não, referente ao pagamento. Pelo menos essa renegociação o jogador tem que receber, afinal, são luvas de contrato que James já cumpriu, completou Eduardo Afonso à ESPN. Boa parte da torcida são paulina também não deseja ver o colombiano com a camisa do São Paulo. Em menos de um ano pelo clube, o atleta não rendeu o que era esperado quando contratado. A situação do Galopo. Ainda no meio de campo do São Paulo, o momento de Galopo também não agrada à torcida. Na terça-feira 23, o Rosário Central demonstrou interesse em contratar o atleta argentino. Em contrapartida, a vontade do Galopo é de permanecer no tricolor paulista, mesmo não sendo titular com Zubeldia. Com o treinador argentino, o jogador está atuando como 2 graus volante. Sem Zubeldia pela terceira vez, confira como foi o desempenho do São Paulo sem o argentino contra Bahia e Bragantino. Zubeldia já levou 8 cartões em 13 jogos. São Paulo quer vencer mais uma no Morumbi. São Paulo e Juventude se enfrentaram na noite do último domingo 21, e acabaram empatando em 0-0. O tricolor paulista está em 5º lugar com 31 pontos conquistados em 18 partidas disputadas. Na próxima quarta-feira 24, o tricolor tem um duelo de 6 pontos contra o Botafogo no Morumbi, a partir das 19h30, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. E um triunfo diante do time carioca pode colocar o soberano de volta na rota do título do torneio nacional caso os paulistas contem com tropeços de Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Porém, o São Paulo não terá um dos seus líderes contra o Glorioso. Trata-se de Zubeldia, que no duelo contra o Juventude acabou levando mais um cartão amarelo e terá que cumprir suspensão mais uma vez nesse Brasileirão. Zubeldia tem 8 cartões em 13 jogos. Ao todo, em 13 jogos, Zubeldia tomou 7 cartões amarelos e 1 vermelho. Com isso, o profissional ficará fora da área técnica pela terceira vez. A boa notícia é que o tricolor, mesmo sentindo falta do argentino, nunca perdeu sem ele. Desfalque contra o Botafogo, ele ficou de fora nas vitórias contra Bahia e Red Bull Bragantino. As partidas válidas pelo Brasileirão aconteceram no Morumbi, palco do duelo desta quarta-feira 24. Maxi Cobera será auxiliar mais uma vez. Quem terá a missão de substituir Zubeldia mais uma vez é Maxi Coberas, que fez estratégias diferentes para o tricolor vencer o Bahia por 3-1 e o RB Bragantino por 2-0. Para voltar ao G4, o tricolor precisa vencer o time carioca e torcer por tropeço do Fortaleza, que irá encarar o Internacional, no Beira-Rio em data a ser definida. Benfica aceita a saída e David Neres aparece como oportunidade para 2 gigantes do Brasileirão. Canhoto deseja retornar à seleção brasileira e sente que a renovação com Di Maria vai influenciar nisso. 5 gols e 10 assistências na temporada. David Neres teve números discretos em 35 jogos disputados pelo Benfica na última temporada. O desempenho ainda não é o suficiente para ele estar novamente na seleção brasileira. É normal que atletas façam movimentos para voltar ao Brasil e ter mais chances com a amarelinha. Felipe Coutinho acabou de fazer isso ao assinar com o Vasco, assim como fez Pedro no passado quando chegou no Flamengo. Exemplos que não deram certo. William, sem sucesso, também tentou retornar ao Corinthians para ter mais chances na seleção. Por outro lado, teve quem saiu do futebol brasileiro e ficou esquecido no time nacional. O zagueiro Nino é um caso bem recente.
A ida do defensor ao Zenit o fez ficar um pouco de lado pelo técnico Dorival Júnior e tampouco convocou o campeão da Libertadores na última data FIFA, interessados em David Neres. Com a renovação de Di Maria no Benfica, o clube português vai negociar David Neres. Na janela de transferências anterior, o Zenit era o forte interessado no canhoto. Agora, o Napoli é quem aparece acenando com 20 milhões de euros, 121 milhões de reais na cotação atual. No entanto, os portugueses querem quase o dobro desse valor. 2 clubes brasileiros no caminho. O camisa 7 sabe que o Brasil seria uma baita oportunidade de deitar e voltar à melhor fase. Diante disso, apesar de não existir nada concreto entre as partes, São Paulo e Flamengo são possibilidades. Ambos os gigantes do Brasileirão podem ser vistos pelo Benfica como chances de não perder de cara os direitos do jogador. Daqui a uma temporada, o atleta continuaria sendo da equipe europeia para substituir o craque argentino.